Bom, a boa notícia é que não precisa anotar nada no que eu vou falar, porque como vocês já perceberam, a gente está filmando isso, vamos disponibilizar na internet, na íntegra, o que a gente vai falar aqui. Então é só prestar atenção, dormir se conseguir, porque eu não vou deixar dormir, ainda mais depois do almoço. Já faz um tempo que eu faço campanha de câncer, desde 2002 mais ou menos. Eu era jovem quando eu fazia campanha. O que acontece nessa época? Eu tinha cabelo, não tinha barba, já faz um tempo. E eu fiz por vários anos no CRO, né, no metrô, em faculdades e tal. Então o que eu pude observar nesse tempo todo, fazendo essa apresentação, que existem dúvidas em comum quando você está avaliando um paciente. Que tipo de lesão que você está encontrando, o que será que é aquilo. É claro que eu não vou conseguir, em 1 hora mais ou menos de apresentação, esgotar todo o assunto, né, para vocês saírem daqui sabendo as lesões, diagnosticar doenças. Mas as principais, as mais comuns e aquelas que levantam suspeita, é o meu intuito, que vocês saibam isso, tá? O tempo é cruel, o tempo é cruel. Teve gente que falou, é você? É. E tudo acaba numa festa, né? Quanto mais a gente vai se interagindo, essa atividade que a gente vai fazer aqui é legal para conhecer, com quem a gente está trabalhando, né? Como é que a gente vai proceder. Existe um manual do câncer bucal, que foi escrito pelo professor Haroldo Arid Soares, professora Silvia Torres, e eu também participei. Foi distribuído de graça em 2005 para todos os dentistas e tal. E ali tem um resumo de algumas doenças, fala um pouco sobre o câncer. Quem ainda não tiver disponível isso, eu vou colocar no site também para fazer download, tá? Eu tenho autorização para baixar todas as páginas e vocês, se quiserem dar uma lidinha, tem autoexame e tudo mais, tá? Então é só entrar no site para fazer download. E também dessa palestra que nós estamos dando aqui hoje, tá? Vai estar disponível também no mesmo site. Tem até uma cartilhazinha sobre autoexame, que eu também fiz para o Jornal da Tarde na época, também está disponível. Então, material que você precisar de apoio, só entrar no site, tá? Bom, qual é o objetivo, pelo menos que eu tenho, para com vocês sobre a campanha? Padronizar o exame físico do paciente, né? Cada um examina de um jeito. É claro que existe uma metodologia adequada. Ainda mais aí nessa situação em que vocês vão examinar, às vezes não tem iluminação adequada, espátula pode faltar. Eu vou tentar ser minimista, né, o mais simples possível, para fazer um exame físico que consiga dar chance de você achar alguma lesão, tá? Então eu vou passar isso para vocês, essa sequência de exame físico. Diferenciar doenças das alterações na normalidade. Isso é que eu comentei com vocês. O que eu encaminho, né, para a estomatologia? Eu encaminho alteração da normalidade? Será que isso aqui é doença? Será que não é? Nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Orientar os pacientes sobre os fatores e condições de risco. É uma campanha não de diagnóstico do câncer, é uma campanha de prevenção do câncer. Então, além do diagnóstico, a gente tem que se preocupar com a prevenção. Então, não adianta só examinar o paciente e falar tem ou não tem. Tem lesão ou não tem? Tem que orientar o paciente a estimular a fazer o autoexame, né? Assim como o autoexame de mama é muito difundido, muito divulgado, o autoexame de boca também tem que ser. E compete a nós, dentistas, né, ser responsável por isso. Falar para o paciente quais são os fatores de risco. Mencionar, né? Claro que todo mundo lembra 2 principais, que é o tabaco e o álcool, né? Mas tem outros. E aí, de repente, você pode reconhecer isso no paciente e já orienta na cadeira ele mesmo, ou no lugar onde vocês estão fazendo o exame. Então essa é a ideia desse encontro aqui.
Só alguns dados estatísticos para quem gosta, né? O tipo mais comum de câncer de boca que existe aqui, que a gente constata, é o carcinoma espinocelular, é o SEC. Você vai ter mais ou menos 95% dos casos de câncer de boca é o carcinoma espinocelular. Tem outros, mas a grande maioria SEC. É um câncer que ainda acomete mais homens do que mulheres, tá? Esses números estão mudando a cada estatístico que a gente faz, mas ainda é um estatístico que a gente observa que está tendo aumento do número de câncer. Por mais que a gente faça campanha, claro, a campanha por si só não breca o câncer, mas ela ajuda a esclarecer, a elucidar, mas o índice de câncer na população está aumentando. Alguém saberia dizer por quê? Como? Expectativa de vida aumenta, então a tendência, quanto mais você vive, você vai mais chances você vai ter de encontrar com o câncer, né? A gente vai falar mais sobre isso também. Outra coisa que está aumentando o número, a capacidade dos profissionais fazerem um diagnóstico. Então a gente está diagnosticando mais do que se fazia antigamente, né? Então o número também vai subindo. Mas todo mundo hoje já conhece o diagnóstico de câncer. Sim, mas as pessoas estão diagnosticando mais, tem mais dentistas para fazer o diagnóstico. Eles estão sendo mais calibrados para reconhecer uma lesão potencialmente maligna. Então, é por isso que justifica o aumento do número. E também o aumento da população brasileira, está aumentando também. Então é esperado que aumente. O câncer ainda mata bastante, né? Mais homens do que mulheres ainda, né? E o tabagismo e etilismo são os maiores responsáveis, que são os maiores fatores de risco, que de maior peso. Mas tudo bem. E tabela? Não precisa se assustar. Tabela, o que eu quero mostrar aqui? As localizações primárias do câncer. O que é a localização primária? É onde ele começa, onde ele se inicia. Então, se você pegar a região de cabeça e pescoço, o lábio, né, é acometido, base de língua, outras partes da língua, aí vem o resto, né, da cabeça e pescoço. Eu queria chamar a atenção para vocês nesse número. Outras partes da língua. 189 homens, 83 em mulheres. Se você for olhar aqui, na região de boca, é um número expressivo. É um número que, se você tiver que examinar muito bem alguma estrutura, dê uma atenção especial para a língua. E outras partes da língua. O que é esse outras partes da língua? A gente vai ver. Isso, 2004. Você pega a tabela de 2005, ó. Outras partes da língua, aumentou para 216. Então, se você ainda é aquela pessoa que fala, como é que eu vou examinar a língua? Eu ponho lá, escorrega, né, o paciente se sente incômodo, não sei como você vai fazer, mas que tem que ser feito, vai. Deixa o incômodo para ele hoje, para ele não ter um sofrimento posterior, né, na mutilação e outros problemas mais. Outro dado, em relação à idade também, né? Pode ver aqui que onde você tem a maior incidência de câncer são em pacientes nessa faixa etária, ó. 40 anos a 60. É onde mais você encontra comumente os cânceres de boca, tá? E é claro que o idoso também tem a chance aumentada. Mas a gente ainda acaba pegando bastante, né, nessa fase ainda considerada como produtiva da vida, onde a pessoa ainda está empregada, onde ela tem ansiedades, tensões, fuma, bebe e faz parte ainda do ambiente social, cultural, tá? Pois bem, aqui é para falar das regiões ainda também, né? Que a gente ainda tem outras partes da língua liderando, né? Então, deem atenção especial para essa bendita outras partes da língua. O câncer que mais acomete o homem? Primeiro lugar, próstata. Segundo, outras neoplasias malignas de pele. Cólon, reto, traqueia, estômago e a boca chega em sexto lugar. Então ainda é sexto lugar que ocupa, né, nos casos de câncer no homem. E na mulher? Vocês acham que está em sexto também? Qual que seria o primeiro da mulher? Mama. Segundo, pele. Reto, colo, glândula tiroide. Cadê a boca? Não está elencada aqui, está mais para baixo. Então ainda não é um dos primeiros. Por isso que mais mata homem do que mulher, tá? Por quê? Será que tem a ver com hábitos, com vícios? Será que tem a ver com estilo de vida? Exposição a carcinogênicos? Né? Vamos discutir. Fatores de risco, vamos falar um pouquinho disso.
O que dá chance ou aumenta a chance de você desenvolver câncer numa pessoa? Condições que favorecem o câncer. Se você prestar atenção, tudo que alterar o DNA pode dar margem para desenvolver células alteradas. O que você tiver de diminuição de mucosa, por exemplo, a mucosa é uma barreira de proteção. Se eu diminuir essa barreira de proteção das nossas mucosas, vai ficar fácil penetrar substâncias cancerígenas. Então, se você tiver essa diminuição, é um mecanismo. Você já entende que você está aumentando o risco de câncer. E aí nós vamos falar quais são esses tipos, por que faz a mucosa reduzir. Diminuição da imunidade contra as células cancerígenas. A gente sabe que o nosso sistema imune ataca glóbulos, micro-organismos, né? Mas também células que estão em grande alteração. Então nós temos imunidade contra o câncer. Nesse exato momento, todos nós agora estamos produzindo uma célula com DNA alterado para virar câncer. Agora, nesse exato momento. Só que você fala, mas por que não está desenvolvendo a doença em mim? Porque o seu sistema imune e outros mecanismos estão debelando isso. O dia que você perder essa capacidade de debelar, você vai começar a ter um processo de neoplasia acontecendo. Então, a imunidade ela é super importante. Nós também temos uma proteína, que é o P53, que ela ajuda a inibir o câncer. Né? E se você tiver falta dessa proteína, você está dando chance para o câncer aparecer. Então, a todo momento existe essa vigia no nosso sistema. Falhou a vigia, o câncer prolifera, o câncer acontece. Tá? E aqui vem uma frase que eu falo muito e acho muito importante não confundir. Câncer não é para quem quer ter, é para quem pode ter. Então não adianta você falar assim, eu vou me arranjar um câncer, eu vou fumar todo dia, vou beber todo dia, vou fazer tudo que vou ficar exposto ao sol, e aí chega lá no final de alguns anos, não apareceu o câncer em você. Por quê? Porque você tem outros fatores que precisam estar predisponentes. Você precisa ter uma situação genética que favoreça. Você tem que ter uma somatória, às vezes, de elementos que pesam até mais. Então não adianta você querer falar, vou forçar a ter. Em compensação, você conhece gente que fuma 3 maços por dia durante 30 anos. Aí você vai olhar o pulmão da pessoa, acha um enfisema e tal, e fala, mas não tem câncer de pulmão? Aí você tem a vizinha, a dona Olinda, uma senhorinha bonitinha, que não fuma, que não bebe, e tem câncer de pulmão. Aí você fala, por que essa senhora teve e ela não teve? Né? Então você tem outros fatores que pesam. Então essa senhora, ela pôde ter câncer. Mesmo ela não querendo ou não, depende da vontade. E aqui eu abro um parênteses para falar uma coisa que eu ouço muito de paciente, ouço muito colega falando para paciente. Já viram aquela história que a pessoa fala assim, puxa, fulano está com câncer. Também, o que ele guardou de mágoa, ele é uma pessoa muito ressentida na vida. E aí, isso consumiu essa pessoa por dentro, e essa não aceitação, essa mágoa que ela viveu a vida inteira, virou câncer. Já ouviram gente falar isso? E aí, o que acontece quando você fala uma coisa dessa? Primeiro, você está cometendo um erro astronômico. Segundo, que você está atirando uma culpa num paciente que ele não tem. Se você falar, não, eu fumei, bebi e acabou aparecendo, eu ajudei a aparecer o câncer. E a dona Olinda, senhorinha que apareceu do nada? Ah, foi a mágoa, foi isso. Você está pondo uma culpa nela, no sentimento dela, que não é o motivo. E se fosse o contrário, também seria verdadeiro, se valesse isso. Então, se a cabeça dela, o comportamento, criou o câncer, então a cabeça, o comportamento pode sumir com o câncer. E a gente sabe que quem lida com essa área, que o câncer não desaparece. Quando o câncer vem, ele vem. E se você não trata, ele só cresce. Então, uma dica também, acho legal, é, se você está com uma lesão, viu um paciente com uma lesão, ele fala assim, olha, essa lesão aumenta, depois ela diminui. Tem hora que ela some, mas tem hora que ela volta. O câncer se comporta assim? Então você já descarta logo de cara. Você fala, não, isso aí então já não é. Ou a pessoa está enganada, né? Ela acha que sumiu e não sumiu, tá, mas tem que checar. Mas o câncer tem um comportamento só de expandir e de proliferar. Então não atirem essa culpa no paciente. Outra besteira que eu ouço, que na verdade me dá raiva, porque a pessoa acha que está ajudando o paciente falando isso, mas está prejudicando, está pondo mais o cara para baixo ainda. A pessoa fala assim, fulano se entregou para o câncer, aí, se entregou. Você já viu alguém se entregar para um câncer? O cara vai nos recursos, então, tem que fazer químio, vai lá, o cara faz rádio, faz cirurgia, se mutila, o cara está querendo sair dessa. Acontece que a doença, às vezes, ganha essa batalha, e aí a pessoa não tem mais força para reagir. Então é a doença que debilitou a pessoa.
Não é dizer que a pessoa se entregou para a doença. Então, cuidado com essas coisas, que a gente ouve muito isso nos pacientes quando chega na cadeira. Cada vez que o paciente desse fala isso e eu explico o que acontece, ele se ilumina, ele parece que ganha vida. Porque ele vem com peso na consciência a falar essas coisas para mim. Ele fala, então, eu levei uma vida muito assim, eu tive muita raiva, muita inveja, tal. Eu falo, mas isso não tem a ver com a doença que você tem. Parece que para ele tirou um peso, um caminhão do ombro. Então, cuidado com essas frases que vocês podem ouvir por aí. Se falam, corrija, para não deixar o paciente ainda ser o responsável por uma coisa que ele não é. Né? Qual é a probabilidade desse jogador fazer gol? Bom, com ou sem barreira? Qual é a probabilidade? Se for sem barreira, é mais fácil. Se for com barreira, é mais difícil. Né? Então, a gente tem que criar barreiras para acontecer o câncer. Né? Ou seja, temos que mexer com o fator de risco. Tem que diminuir o fator de risco para evitar que a doença aconteça. Tá? Pelo menos dificultar. Tá? Quais são os fatores de risco que vocês já conhecem? Cigarro, que é o tabagismo. Deixa eu só fazer uma definição aqui importante. Não confundam vício com dependência. Para nós aqui, na área da saúde, vício é uma ação repetitiva que a pessoa faz que leva a um prejuízo, ou tem potencial para dar um prejuízo, certo? E hábito é uma ação repetitiva que não leva a prejuízo, e nem tem potencial para dar prejuízo. Então, por exemplo, hábito de escovar dente, é um hábito. Fio dental, eu uso com uma frequência, então é uma ação repetitiva que não leva a prejuízo, é um hábito. E se a pessoa fala, eu fumo, se ela fuma com regularidade, com frequência, então ele tem potencial para dar prejuízo? Ou ele está dando algum prejuízo? Então é considerado um vício. Mas não significa que a pessoa é viciada, é dependente. Então não confunda dependência com uma ação repetitiva que leva a prejuízo. Tá? Eu falo isso porque às vezes a pessoa já começa a tarjar o paciente. Né? Então o senhor é fumante. Fumante a gente fala tabagista. Tudo bem. Qual é o outro fator de risco? Bebida. Aí o cara já começa, o senhor tem o hábito de beber um whiskinho, tal? O cara fala, tenho, a pessoa já tarde, então é alcoólatra. Alcoólatra é o dependente, né? É o que não fica sem. Agora, se o cara tem um hábito de tomar uma bebida alcoólica, um destilado, de final de semana, aí você vai ter que ter o bom senso de saber, isso pode levar a prejuízo? E se o cara toma todo dia uma dose? Aí você fala, bom, dose todo dia já virou vício. Porque o cara está tomando várias vezes, está se expondo várias vezes ao fator de risco e pode dar prejuízo ou levar a prejuízo. Tá? Então, cuidado para não confundir esses conceitos. O cara que fala que bebe já virou alcoólatra, não é isso. Dependência é uma coisa. Né? Outro fator de risco, radiação. Quando a gente fala radiação, pode ser radiação luminosa, que é o sol, todo mundo sabe que dá câncer de pele, só que para nós dentistas, a pele também dá no lábio inferior. Vocês lembram o nome da doença causada pelo sol, que atinge o lábio inferior? Tem a ver com inflamação do lábio. Keilite raios solares actínica. Né? Então é a doença que começa a alterar o DNA da célula, aparece uma placa branca, depois pode virar uma úlcera, um câncer, né? E causada pelo raio solar. O raio solar, ele tem um comprimento de onda nessa faixa aqui. Então essa luz visível já é provado que causa câncer, ultravioleta, né? O infravermelho também ainda causa. Agora, quanto mais você diminui o comprimento de onda, dessa onda, mais danoso é a radiação. Por isso que raio-x em demasia dá câncer, raios gama muito mais. Né? Aí, se você for olhar, a onda eletromagnética que o celular transmite, que as antenas transmitem, é o mesmo tipo de onda. É a mesma onda eletromagnética, só que muda o comprimento de onda, muda a amplitude, a frequência. Então, isso aqui já se provou que não vai destruir a vida da pessoa, não causa câncer. Celular ainda está na discussão, mas quanto maior a onda for ficando, mais frequente e amplitude maior, aí você tem um poder de penetração maior, prejudicante. Né? Então aqui ainda está em estudo, não tem comprovação ainda séria falando sobre isso. Tá? Mas radiação visível e um infravermelho para frente, aí são fatores de risco para câncer. Né? Alguém tem alguma dúvida sobre radiação odontológica? Tem muito mito que falam por aí, né? Mulher grávida não pode fazer radiografia, isso é mito.
né? Porque a gente usa colete cervical, radiação não chega no feto, a dose de radiação é super pequena, perto de uma radiografia de tórax. Então essas coisas é tudo mito, tá? Precisaria tomar muitas e desprotegido. Quais vocês acham que seria outro fator de risco para câncer? Trauma. A pessoa tem medo. Medo de trauma ou medo de traumatismo físico? Fala um outro. Calor. Calor pode se enquadrar em ondas? Que tipo de calor você está falando? De micro-ondas? Você está falando de sol? Está falando, entendeu? Acaba caindo nisso aqui. Então ainda... Só se for sol, aí você tem a ultravioleta agindo, né? No lábio. Um outro fator que a gente poderia ilustrar são componentes químicos, toxinas, pesticidas, que a gente se alimenta disso. Cuidado com aquela garrafinha de plástico de água que você compra e ela é transportada, sofre a ação do sol, o material se decompõe por dentro, né? E aí você começa a ingerir uma substância com o passar dos anos, vai te intoxicando e também pode ser cancerígeno. Algumas substâncias que você ingere ou que você aspira pode também te ajudar a dar câncer. Já existe um estudo muito comprovado que, sabe aquela pessoa que fala assim, eu gosto de ir numa pizzaria porque o forno é a lenha. Forno a lenha exala muita substância tóxica e também cancerígena. Então, se você aspirar aquela fumaça do vapor a lenha, é complicado. Pode já dar risco também. Então, as pessoas estão trocando por outro sistema, né? A pessoa que trabalha em indústria química, que lida com bateria, com química, com ácido, com qualquer outra coisa, aspirou, entrou em contato, pode ter risco, né, até de ingerir, risco de dar câncer, né? Então, substâncias químicas, tomar cuidado com isso. Etnia. Tem câncer que acomete mais negro, tem câncer que acomete mais branco. Em geral, o branco tem mais chance de ter câncer do que o negro. Aí tem os amarelos, que são os asiáticos. Também tem determinadas doenças que mais afetam. O próprio envelhecimento. Já falamos aqui, a pessoa vai envelhecendo, o nosso organismo não vai ficando cada vez melhor. Ele vai ficando cada vez mais deficiente. Tanto na resposta imunológica, quanto nas doenças autodestrutivas, degenerativas, né? Então, o próprio envelhecimento já acontece isso. Alimentação. Já é sabido que uma alimentação saudável, verduras, legumes, fibras, pouca fritura, são complicadores para câncer. Agora, vegetais, legumes e fibras tal, são protetores contra câncer. Tá? Eles são todos esses fatores, eles agem juntamente. Você não consegue separar o indivíduo de todos eles. Você tem uma etnia, você tem uma alimentação, você está envelhecendo, tudo isso você está exposto. Né? Então, cuidado com essas coisas também que falam, né? A dieta do câncer, coma isso que seu câncer vai sarar. É balela. Né? Isso aí não acontece assim. Não é uma terapia, é uma prevenção. Se você se prevenir cada vez melhor, você diminui a probabilidade. Não é dizer que você não vai ter, e nem que um desses fatores aqui, se você não fizer, você está livre. É tudo um conjunto e é tudo para evitar a probabilidade de ter câncer. Glóbulos de defesa, sistema imune. Então a imunidade é um fator de risco. Se sua imunidade cai, você tem chance para desenvolver o câncer. Né? Então aqui eu vou retomar o que eu tinha falado antes. O que faz a mucosa de uma pessoa diminuir? O que faz ela aumentar? Se você for olhar o fator de alimentação, tem substâncias que se você entrar em carência, como o complexo B, vitamina a sua mucosa vai ficando estreita. E aí dá mais chance de penetrar agentes carcinogênicos em você. O cara que fuma, a fumaça, quando você aspira e já vai ganhando a cavidade bucal, você vai entrando em contato com 4.720 substâncias, das quais 63 são cancerígenas. 63 isoladas, já foram isoladas e testaram que dão câncer. Então você injeta isso de uma vez só. Você já entra com 63 substâncias cancerígenas. Se você diminui a sua espessura da mucosa, você está favorecendo a penetração dessas substâncias. E se você usa álcool junto, você solubiliza as suas células a receber essa substância. Por isso que a gente chama que é uma bomba relógio. Você soma dois fatores para agir dessa forma. Então a chance é muito maior. Por quê? Sua camada diminui. Então a falta de vitamina faz diminuir a espessura de mucosa. Mulheres, o que acontece com vocês no período de menstruação?
Durante o mês, o endométrio vai aumentando a espessura. Chega uma hora, sai tudo, fica fininho de novo. Então, por que acontece isso? Hormônio. Então, o fator hormonal também pesa como fator de risco. Tá? Por isso que a gente coloca aqui a parte do sexo. Tem doenças que a mulher tem muito mais propensão a ter pelos hormônios, inclusive alguns tipos de câncer. Né? Variação hormonal, então, é importante. Oi? Só voltando um pouquinho, você falou que a classificação simplista Aham. da tristeza vai dar câncer, não está ligada à imunidade. Uma pessoa depressiva, baixa imunidade, você abre a porta. Sim. Cuidado com as afirmações falsamente científicas. Por exemplo, tristeza da baixa imunidade. Pergunto, quem disse isso? Onde você leu? Aí começa, você percebe? Então, assim, sei lá, uma pessoa deprimida, ela começa a alimentar. Sim, aí... Algumas coisas que mais... Então, olha o que vai acontecendo, é uma cadeia dominó. Se a pessoa está deprimida, ela perde apetite. Perdendo apetite, ela já começa a cair nesse fator. Que é a perda da espessura, começa a ter risco. Né? Começa a entrar nesse também, pela alimentação, mexe com a imunidade. Né? Agora, a pessoa que está triste ou deprimida, se fosse assim, ela estaria sempre doente. Sempre pegando qualquer gripe, e não é sempre assim, uma vez ou duas, três no ano. Todo mês, toda hora. Então, assim, o emocional tem um impacto no nosso somático? Tem, mas cuidado que se valoriza demais uma coisa que não é bem assim. Estresse dá câncer? Não. Ah, mas a imunidade tem a ver. Ah, mas o estresse chega lá. Calma, será que o estresse debilita mesmo a imunidade? Todos aqui nós somos profissionais. Eu te pergunto, qual é o exame que você pede para saber a imunidade do paciente? Se você fizer força, uma hora você vai falar assim, hemograma, porque eu consigo ver os glóbulos brancos dele. A imunidade se resume só às células brancas? A parte toda a bioquímica dela. Existe uma parte chamada humoral e celular da imunidade. A celular você vê um pouquinho no hemograma, mas a humoral, a química toda que existe, você não consegue dosar isso assim. Então, é muito complexo alguém provar que a falta de... Se você pedir um hemograma de uma pessoa deprimida, tá beleza. Você fala, os glóbulos brancos estão ok. Mas e a parte humoral? Também está difícil de pesquisar. Então, ninguém conseguiu provar isso. Agora, sabe-se que uma pessoa com depressão come menos. Tem abstinências. Não vou comer, fica fechado. Então, vai complicando. Mas aí eu culpo a alimentação. Agora, tem muita gente que com depressão come demais. Entendeu? E aí também, tanto mais ou menos, vai mexer um pouquinho com a por isso que eu já falo logo de cara esses mitos. Sim. Então, mas não rola isso. Que senão, você conhece alguém que tem câncer, que tratou, que está fazendo tratamento? Posso perguntar quem ou é sigiloso? 3 anos lutando. Que tipo de câncer ele teve? Intestino. Qual é o tratamento que ele recebeu? Cirurgia? Químio? Rádio não? Tinha feito também e tal. Que mais ele recebeu? Ele recebeu algum tratamento de imunoterapia? Por quê? Porque os médicos são negligentes? Porque não tem o que dar. No lado D? Na hora que a pessoa vai receber a luz, eu acho que é um dos fatores que está aí, né? A imunidade está aí dentro do nosso corpo. Sim, sim. Só tomar cuidado com essa ponte valorizada. Assim, não, o estresse cai a imunidade. Pô, se fosse assim, eu estava caído no chão até hoje, que eu estou sempre estressado. Não estou, sempre ansioso, estressado. Mas não é bem por aí. E não dá para culpar só o estresse. Então, senão seria o verdadeiro, né? Com a cabeça você ia conseguir melhorar a sua imunidade, agora estou atacando todas as células tumorais e se cura. Não é verdade, né? Não tem como. E o último fator que a gente está comentando é o HPV. O HPV ainda hoje ele é polêmico, porque assim, para as mulheres e na região de colo de útero, a gente sabe que ele pode provocar o câncer de colo de útero. Mas na boca tem doenças de HPV, tem papilomavírus. Só que ainda estão tentando comprovar se ele pode levar a malignidade ou não. Né? Mas por analogia, por comparação, você pode até sugerir que ele é uma lesão cancerizável e que pode ter um fator de risco para câncer de boca. Né? Então ainda se questiona isso, mas eu já estou colocando isso como uma coisa para ficar atento. Né? Achou alguma lesão, que a gente vai mostrar aqui, parecida com papiloma na boca, manda remover e encaminha para a gente. Né?
Em relação ao fator de risco, alguma dúvida? Mais algum? Faltou algum eu colocar lá? Mas nenhum que queria colocar? Nenhum fator de risco a mais? Nada? Nem você? Você tinha falado um. Ah! E eu deixei para o final. Aí vem a sua pergunta, ó. Eu sabia que você ia perguntar, por isso que vem a sua pergunta, ó. E o trauma crônico? Você vê que hoje eu estou dando umas desmistificadas, né? Eu fui convidado para dar esse sobre câncer para o pessoal da prótese, protético, né? Para fazer prótese e tal. E eu era convidado lá na... Esqueci o nome da associação de protético. Essa mesma. Eu fui chamado para ir lá para falar de câncer. E aí quando eu cheguei, o coordenador falou assim, olha, então você tem que falar que as próteses mal adaptadas, elas dão chance para dar câncer, elas dão câncer, tal. Dá uma puxada de orelha nos protéticos para eles prestarem atenção, tal. Eu falei, mas eu não posso falar isso. Por quê? Porque o trauma crônico não dá câncer. Você precisa ver a cara dele. É a mesma que vocês estão fazendo agora. Como? Eu a vida inteira ouvi falar que o trauma crônico dá câncer. E aí eu dei a palestra, e os slides que vocês vão ver aqui, eu coloquei similar lá. Não dá câncer, não dá... Eu nunca mais fui chamado para dar aula lá, não sei porquê. Acho que eles não gostaram da verdade. Porque as pessoas estão acostumadas tanto a ouvir isso, e eu vou explicar como é que eles chegam nesse resultado. O que a pesquisa falou que mostra isso. O trauma crônico, então, leva a câncer. Olha essa prótese que eu peguei do paciente. Prótese bem feitinha, né? Tá tudo direitinho. E olha, ela tem um pino. Pino de sustentação. Não, isso é particular. Aí você fala, puxa, eu não sabia que prótese pino suportada junto com, né? Olha direito. Você acha que isso aqui não dá trauma crônico no paciente? Essa prótese você acha que está bem adaptada? Não está, né? Onde ele encaixa isso? Aqui no fuio. Ele vai lá e... Você acha que isso daí ele está usando há anos? Trauma crônico poderia dar câncer. É um senhor já. Então ele tem o fator idade, ele tem o fator tabagista e ainda com trauma crônico. Putz, a vida, não apareceu nada. Aí a gente resolveu o problema dele lá, tirou, estava machucando e tal. Aqui ele está com uma candidose também, né? Ou candidíase, né? Qual é o tratamento para candidíase? Tratamento para candidíase. Vocês não usam aí alguma coisa, não? Ninguém usa nada? Ah, listatina vioral, bochecho. Uso tópico. Vocês mandam fazer quantas vezes por dia? 4 vezes, durante quanto tempo? 10 segundos? 1 minuto. Aí, cospe. Se você achar que ele está na garganta, engole. Certo? Resolveu o problema dele ou não? Ou quando ele parar de usar o bochecho, volta? Porque tem um fator que está ajudando, que é a prótese mal adaptada. Se você não reembasa, se você não manda fazer outra, se você não faz nada na prótese, vai continuar. Então você vai viver com o cara fazendo bochecho. Isso é saudável? Todo dia o cara faz bochecho por durante meses de listatina? Não, é medicamento, ainda mais está mandando engolir, né? O cara está tomando um medicamento. Então, tentou uma vez ou outra, continuou recidivando, tem que tirar essa prótese de circulação, né? Fazer alguma alteração aí. Mas não teve câncer nesse paciente. Olha que outra prótese bonita. Essa aqui eu peguei aqui. Mandaram fazer, ó, fez o protético. Aí chegou aqui e falou, não, isso aqui eu quero tirar, isso aqui que é feio. Então o protético fez assim. E você acha que isso aí não pode dar margem para mal adaptação? Né? E não deu câncer. Essa eu peguei aqui também. Isso aqui branco que vocês estão vendo aqui, ó, é tudo fungo, tá? Sujeira. Também trauma crônico. Essa aqui está estourada, mas é culpa do projetor. Mas tartaroma aqui, tem um tártaro enorme aqui, né? Próxima adaptada, mal higienizada, tal. Então eu não sei se eu fui enfático com vocês, mas isso aqui, o que é rebordo e o que é hiperplasia fibrosa inflamatória? O que é rebordo? Isso aqui não. Aqui. Quantas hiperplasias tem? Vamos contar? 1, 2, monte. Né? Isso aí é causado por quê? Trauma crônico, próximo adaptado. Aí eu vou além. Eu estou falando que trauma crônico não dá câncer. E olha o que eu vou falar agora. Hiperplasia vira câncer? E se deixar? Aí vem a revelação. Hiperplasia, fibrose inflamatória. Não vira câncer. O que brasileiro tem bastante quem usa prótese? Um monte de hiperplasia. Então o primeiro argumento que a gente fala é, se trauma crônico desse câncer,
o Brasil seria campeão de câncer de boca. E ocuparia um dos primeiros itens lá das regiões que mais acomete. E isso não é verdade. A maioria das pessoas que têm prótese não tem câncer. Segunda coisa que eles fazem na pesquisa. Eles fazem assim uma pesquisa meio esquisita. Parece que faz sentido, mas não faz. Pegaram 100 pessoas que tiveram câncer. Dessas 100, 70 tinham próteses. Logo, aí o problema é o logo. Quem usa prótese dá câncer. Trauma crônico dá câncer. Eles fazem mais ou menos assim. Primeiro que não levou em consideração. As pessoas que usam prótese, provavelmente, são pessoas mais de idade, com outros fatores de risco que não foi contabilizado na pesquisa. Aí a pessoa que só quis olhar a prótese falou que ela é responsável por aquilo. Ele fez 2 observações assim. Pessoas que têm câncer são 100. Pessoas que usam prótese, 70. Até agora está certa a conta dele. O problema é quando ele faz o logo. Então, quem usa prótese dá câncer. É o que eu costumo brincar da teoria do suco de manga. Quem já tomou suco de manga aqui? Já tomou suco de manga? Então vou fazer uma pergunta para você assim, ó. Você tem câncer agora? Não. Você já tomou suco de manga? Viu? Suco de manga previne câncer. Não é? Ela não tomou. E essa analogia que as pessoas fazem. Né? Tem prótese, deu câncer, porque não tem sentido. Tem que ter lógica nas coisas. Então, o primeiro argumento é: Brasil não é campeão de câncer de boca por causa de prótese. Não tem, essas pesquisas são baseadas nessa estatística, que não rola. E terceiro, acho que não precisa mais de terceiro. Os motivos são esses. E você não tem nenhum trabalho, terceiro, que você consiga ver a relação de trauma crônico com prótese. Trabalho científico, não que sai no jornal, revista, tal. Revista científica. Não tem. Então o pessoal da USP hoje usa esse conceito. Qualquer lugar, Unicamp, Unesp, todo mundo entende assim. Só tem um ou outro aí que é da linha antiga que fala, não, mas dá. Mas não dá, que a gente sabe. Tudo bem? Que lesão que é essa aqui, que vocês acham? Qual é a hipótese diagnóstica aqui? Se você estiver lá no dia do exame, aparecer um paciente assim, qual a hipótese? Deixa eu fazer uma pergunta então um pouco mais diferente. Qual é a lesão? Vocês lembram de lesão fundamental? Qual é a lesão fundamental dessa alteração aí? Como? Nódulo. Quem achou bolha? Bolha é que tem líquido, lembra? Isso aqui tem sólido, são células. Então, é um nódulo. Ou 2. 2. A prótese encaixa aqui. Né? E o paciente convive com isso. Diagnóstico: hiperplasia, fibrose inflamatória. Tá? Se eu deixar assim, o que acontece com o paciente? Ele pode continuar com isso? Vai virar câncer? Vira câncer ou não? Não. O paciente pode ficar com isso? Pode, só tem um problema. 2, ele não consegue usar a prótese e vai aumentando isso cada vez mais. Devagar, mas vai. Né? Então a gente tem que tirar por esses motivos, não porque vai assustar o paciente e falar que vai virar câncer. A lesão mais comum de câncer é uma úlcera. 95% dos casos é um carcinoma espinocelular. Então, é uma úlcera. Isso aqui não é úlcera, aqui é um nódulo. Por isso que a gente aprende lesões fundamentais, para quando a gente for dar um diagnóstico ou uma hipótese, a gente elencar doenças que comportam aquela hipótese, que comportam aquela alteração. Tá? Então, a hiperplasia, vocês já sabem fazer aí o diagnóstico. Tá? Porque você acha uma causa e efeito. Né? Tem um trauma e desenvolveu. Qual a hipótese dessa alteração? Se o paciente abre a boca e você encontra isso. Qual é a lesão fundamental? Nódulo, úlcera, úlcera. Úlcera extensa, não é isso? Vocês lembram como é que descreve lesão, não? Começa sempre pela lesão fundamental. Então a colinha diz aqui, ó, lesão fundamental, vocês falaram que é úlcera. Beleza. Sensibilidade, dói ou não dói? O que vocês acham? Dói. Então ela é dolorida. O que mais você pode falar dela? Centro da lesão, como é que é? Amarelado, esbranquiçado. Né? Então você pode colocar aqui, esbranquiçado ou amarelado, que é o permeio da lesão. Contorno, é nítido. Você consegue ver onde ela começa e termina direitinho? É regular? É, né? E ó, tem um halo avermelhado em volta. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso. Esse halo avermelhado é o que salva a gente. Porque ele é um indício que a lesão é benigna. Ele é um indício que a lesão
está tentando se reparar, que o organismo está se reparando. E o que é aquele amarelinho lá no meio da lesão? Área até de cicatrização. Tem fibrinas, né? Fibroblasto, tal, está formando uma rede de fibrina. Então é um processo de cicatrização, que é normal. Então, se você tiver um halo avermelhado, é sinal de inflamação. Inflamação tem aqueles sinais flogísticos, né? Dor, calor, rubor, tumor, que é o aumento de volume, né? No caso aqui, está presente o aumento de temperatura, porque tem vasodilatação ali. Vai ter dor, que é sensível, né? E vai ter o rubor, que é o vermelho, né? Então, isso é uma característica de uma lesão benigna. Por mais que ela seja meio feinha, meio extensa, tem característica benigna. Então, não é para você se assustar. Isso é causado, como vocês mesmos falaram, por uma prótese que está com sobreextensão, machuca, vai roçando ali, vai tendo trauma crônico e formou uma úlcera. Como é que você confirma isso? Se você fizer uma biópsia, vai vir assim, inflamação crônica inespecífica. Te ajudou em quê? Nada. Porque ele não vai dar uma resposta assim, úlcera traumática, porque o patologista não sabe o trauma, não está vendo o paciente. Então o diagnóstico disso é clínico, porque é você que vai analisar a situação, você que vai ver a prótese interagindo ali se está sobreestendida. Então o diagnóstico é clínico, porque você vai chamar isso de úlcera traumática. Esse é o diagnóstico. Vocês não vão fazer que nem os leigos fazem. Tudo que é úlcera eles chamam de afta. Para nós, a afta é uma úlcera que aparece sem ter a ver com o trauma, aparece. Aí tem os motivos multifatoriais dela, né? Isso aqui não é uma afta, porque não dura um mês. Então você já começa a pensar, vamos ver se é uma úlcera traumática. Tem motivo, tem razão, ótimo. Então o diagnóstico é úlcera traumática. Aliviou a prótese, começa a ver, vai ter uma regressão disso, vai melhorar. Tudo bem? Então eu estou mostrando, frisando bem, o que é uma característica benigna de uma lesão, que é uma úlcera. Porque o câncer também é uma úlcera. O carcinoma espinocelular, né? E a localização, fundo de sulco, né, do lado esquerdo, tal. E o tamanho você também estima aí, mais ou menos. Então, é isso que a gente gostaria de despertar em vocês, uma noção do que é uma coisa para você se preocupar e ter certeza de encaminhado, uma coisa que você consegue resolver isso no seu dia a dia das consultas, né? Lembrando que quando você encaminhar para um profissional especialista em diagnóstico bucal, que faz o tratamento das alterações bucais, ele não é um semiologista. Semiologia é o nome da matéria que ele teve na faculdade, que nós tivemos na faculdade. O especialista que se forma em diagnóstico bucal, né, é estomatologista, tá? Esse é o nome direitinho. Eu falo isso porque a gente recebe muita indicação errada aí, mas tudo bem. Então vocês lembram de lesões fundamentais? Ou eu posso passar? Deixa eu fazer um teste. Que lesão fundamental que é essa? Falaram placa, falaram... Como? Mácula. O que é mácula? A gente chama também mácula ou mancha, né? Mancha é alteração de cor sem alterar a espessura do epitélio. Eu concordo que da onde você está aí está ruim de ver, está meio longe, está meio estouradinho. Mas se você passar a mão, é levemente elevada. Então já deixa de ser mancha ou mácula para pensar em placa. E se eu falar que é membrana? Qual a diferença da membrana para a placa? Lembrem disso. Placa que é placa não destaca. Se você raspar com uma espátula de madeira, se você pegar uma gaze e raspar e ela sair, não é placa, é membrana. Se você raspar e ficar, é placa. Porque placa que é placa, não destaca, né? Então, se eu falar para vocês, eu raspei, não cedeu. O que é? Placa branca. Doenças com placa branca, vai. Tempo. Como? Leucoplasia. Líquen plano. Nervo branco esponjoso. Mas não é doença, nervo branco esponjoso dá para ficar. O que mais? Hiperkeratose, muito bem. Hiperkeratose. Qual que tem dessas que vocês falaram potencial para virar maligna? Leucoplasia. Qualquer líquen plano? Ou aquele ulcerativo? Isso, ulcerativo. Líquen plano, reticular, tal, ele é mais tranquilo. Agora o ulcerativo e o erosivo que a gente tem que ficar de olho. Que tem 0,5% de dar chance. Meio, mas pode dar, né?
Lesão fundamental. Qual que é a lesão fundamental aqui? Como? Eu não ouvi. É um nódulo. Quem acha outra coisa? O que é um nódulo? Aumento de volume de conteúdo sólido, maior que 3 milímetros. Certo? E esse aqui? Se eu falar para você que tem líquido dentro, o que é? Aumento de volume com líquido dentro. Bolha. Porque é maior que 3 milímetros, bem maior. Mas nesse caso aqui, eu palpei, é fibroso. Quando eu falo que é fibroso, uma palpação mais consistente, sugere que não tem líquido, sugere que tem sólido. Então é um nódulo. Não existe nódulozinho, nódulozão. Se é maior que 3 milímetros é nódulo. Se é menor que 3 milímetros é pápula. Nódulozinho não tem. Tá certo? Lesão fundamental. Vesículas que se coalescem virando bolha. A bolha estoura, vira uma úlcera úmida. A úlcera úmida cicatriza, vira uma crosta. A crosta cicatriza e some. Como chama a doença? Diagnóstico de herpes é clínico. Alguém já fez biópsia para saber que está com herpes? Citologia esfoliativa, hemograma, sorologia? Não. Diagnóstico clínico. Apareceu vesículas com essa historinha, nem precisa encaminhar. O que vocês dão para herpes? Aciclovir, quantas vezes por dia? É a regrinha do 5-5. 5 vezes ao dia por 5 dias. Ah, mas no terceiro dia está melhorando. 5 dias. Senão você vai atrapalhar a replicação viral e pode sobrar. Qual é a vantagem de usar o aciclovir? Melhora o tempo que a lesão fica manifestando na boca e a recidiva começa a deixar cada vez mais tarde. Né? Você espaça as crises. Tá? Então, herpes não é uma lesão preocupante para nós aqui. Quem aqui tem herpes? 3. Muito baixo. Tem gente que está mentindo. 90% dos brasileiros têm o vírus do herpes no corpo. Já entrou em contato com o vírus. Alguns dessa porcentagem se manifestam, outros não. Tá? Manifestar o que é? Dar essas feridinhas no lábio. Antigamente tinha preconceito. Não, é uma doença sexualmente transmissível. Mentira, a criança tem. Vai dizer que ela fez o quê? Né? Todas foram abusadas. Não. Então não é mais doença sexualmente transmissível. Né? Lesão fundamental. Vocês podem encontrar muito isso também no exame. Está um pouquinho elevado. Qual é a coloração que tem isso? Vinho. Vinho sugere o quê? Momento de prazer. Não. Vinho sugere sangue. Primeira hipótese. O senhor mordeu? Aí você fala, mas como? Será que ele... Se não tiver relação, se ele falar mordi, pode ser uma bolha hemorrágica. Se ele falar, não, isso daqui eu tenho já faz um tempão. O que você pensaria? Hemangioma, uma lesão vascular. Estou na dúvida se isso daí é uma lesão vascular ou não. Tem alguma manobra de semiotécnica que vocês poderiam fazer? Como assim aperta? Com o dedão? Com uma coisa transparente, né? Uma diascopia, né? Eu não vou falar então sobre os conceitos de lesão fundamental, que vocês já estão bem resolvidos, né, com isso. Pápula, aumento de volume maior que 3 milímetros. Aumento de volume também, conteúdo sólido, maior que 3 milímetros, nódulo. Conteúdo líquido, vesícula e maior que 3 milímetros, bolha. Tá? Só aumento de volume. E aumento da espessura. Quando você tem um aumento da camada de queratina, aumentou a espessura, geralmente é branca, eu chamo de placa, porque não destaca. Se destacar, chama membrana, certo? Mancha é quando você tem pigmentação no tecido e você não tem elevação. É só altera a cor. Tá? Já ouviram falar do câncer melanoma? É o mais raro que a gente tem na boca. Eu até hoje só vi 3. Muito raro. E muito destrutivo. Ele mata uma pessoa em 6 meses. Mesmo que ele seja pequeno na boca. Você achou o melanoma, ele já está espalhando, já vai dar metástase, e a pessoa tem 6 meses de vida sendo otimista, porque na maioria dos casos vai de 2, 3, 4. Então é muito raro. Na boca. Melanoma de pele, outra coisa. É um câncer, mas ele é bem light.
Você trata, tirou, chance de metástase pequena, e só cirurgia resolve. Agora, melanoma de boca é complicado. Como é que ele aparece? Uma mancha bem enegrecida, bem preta, petróleo. Isso aí você encaminha rapidinho. Só toma cuidado com as tatuagens por amálgama, né? Que às vezes a pessoa tem aquela manchinha acinzentada, tal. Você às vezes faz uma radiografia, diminui o tempo de exposição, consegue ver pontinhos radiopacos, né? Que caracteriza a amálgama. Aí você fica sossegado. Mas se não, está na dúvida, é lesão negra, faz biópsia, manda encaminhar, tá? Até nevos na boca a gente manda tirar, vocês vão ver por quê. Maravilha. E úlcera, né? O que é uma úlcera, erosão? É perda de epitélio, só que uma chega lá no tecido conjuntivo, onde é vascularizado e tem nervo. E a outra não, é mais rasa. Então a erosão ela é mais extensa do que profunda, tá? Quando ela é profunda, atingindo o conjuntivo, é uma úlcera. Quando ela é rasinha, é uma erosão. Se eu pingar limão aqui, o paciente faz... E se eu pingar aqui? Então aqui dói mais, tecido nervoso, né? E a diferença de uma fissura, o que é uma fissura? É uma úlcera, só que retilínea. É uma fenda, né? Língua fissurada, é uma fenda que vai até o tecido conjuntivo. É aquele paciente que se comer coisa ácida, cítrica, mostarda, ketchup, alguma coisa picante, já sente um ardor. Então é uma fissura. E se for mais rasinho, não chegar no conjuntivo, é um sulco. Língua sulcada. Vocês vão ver que língua sulcada e fissurada não são patologias. Não precisa de tratamento, a não ser uma orientação a evitar alimentos que agridem, né? Que machuca. Afta vulgar. Eu quero que vocês vejam a diferença de uma afta vulgar. Tem sinal de lesão benigna aí? O que você acha que é? Por que é benigno? Primeiro, tem halo vermelhado em volta? Sinal de inflamação. Inflamação é bom. Significa que o seu corpo está respondendo positivamente ali. Fundo, esbranquiçado, amareladinho. O que é isso? Tecido de cicatrização. Ela é definida, contorno nítido, circular, bonitinha. Então isso é característica de uma lesão benigna. Tá? Tem borda aqui, não? Não tem. Vocês já ouviram falar que o câncer tem bordas elevadas? Como se fosse uma pizza, borda de uma pizza recheada, porque hoje as pizzas não tem muita borda. Beleza. Então isso é característica benigna. A afta, ela dói logo no começo. O câncer logo no começo, não dói. E em quanto tempo ela some? 7 a 10 dias, 14 dias, vamos dar uma lambuja. Se depois de 14 dias não cedeu, você tem que encaminhar, tá? Tem que investigar. Vocês podem encontrar línguas assim também. Regiões violáceas, cor violeta, ali, 1, 2, 3, 4. Né? O que vocês acham que é isso? Qual é a cor? Então a cor já te diz alguma coisa. Cor de sangue, pode ter sangue. É uma lesão vascular isso? Está com dúvida, faz o quê? Diascopia. Eu peguei uma gaze, aprendi a língua e aí pressionei uma lâmina de vidro. Vou pressionar. Olha o que acontece com ela. Ficou isquêmica. O que acontece? Componente vascular. Então agora estou frente a uma lesão vascular. Não precisei fazer exame complementar nenhum. Só fiz uma manobra de semiotécnica aí e já deu um resultado positivo. Isso chama diascopia positiva, quando ela diminui o tamanho ou a cor, quando eu faço diascopia. Então, hemangioma é uma lesão benigna, é uma parente da variz, que o tratamento também é semelhante que a aplicação de esclerose, líquido esclerosante, né? Oleato de monoetanolamina. Não precisaria também se preocupar com isso. Tem que tratar, porque senão se o paciente mastiga, morde, ele acaba tendo sangramento abundante, né? Difícil de controle. Beleza. Esclerose química, né? Tratamento. O que é isso aqui? Lesão fundamental. Cadê a úvula? Cadê a úvula? A língua está aqui. Cadê a úvula?
Confuso, né? Confuso. Esse paciente teve câncer no pilar amidaliano lado esquerdo, pilar amidaliano anterior, né? Teve câncer aqui, fez uma cirurgia, passou um tempo, depois recidivou um papiloma. Aí fez outra cirurgia, recidivou, cada vez que fazia a cirurgia, mutilava mais. Perdeu o palato mole, perdeu úvula. Tá fácil para ele engolir? Não. Tá fácil para falar? Não. O que é essa coisa toda aqui? Lesão fundamental, chuta alguma coisa. Placa. Placa que é placa? Vamos tentar raspar? Vamos raspar? Ela raspou. Ela raspou e aconteceu isso. Sangrou por debaixo, mas saiu. Então era uma membrana. O que tinha ali? Resto alimentar, fungo. Tinha resto alimentar e fungo. Mas junto com isso tinha fungo e resto alimentar. Ficou um foco de infecção ali, né? Favoreceu. Esse paciente teve câncer na garganta. Isso é uma sequela da cirurgia. Fez radioterapia, É uma história muito longa. Se vocês tiverem paciência, pergunta para ela, é o pai dela. Teve isso. Ainda está lutando contra isso. Então não consegue comer direito, não consegue falar direito. É um desastre, né? Tudo começou com papiloma. Por isso que a gente fala, você vai olhar em trabalhos, papiloma ainda não está relacionado, ainda não está. Mas clinicamente, a gente começa a pegar uns casos assim, a gente tem que falar, é papiloma? Vamos tirar, para não dar margem para 0,01% de virar câncer. Né? O que é isso? Língua, isso aqui. Borda, o que tem aí? Lesão? Ou isso aí é uma papila? Lesão. Lesão fundamental. Placa ou membrana. Está com dúvida, faz o quê? Raspou. Falei para você, não cedeu. É uma placa. Diagnóstico? Qual a hipótese? Leucoplasia. Outra? Líquen. Para ter líquen, é bom você dar uma olhada nos dois lados, não? Vamos olhar? Ops. Outro lado. É líquen. Pode pensar em líquen. Não é pecado, porque é placa branca. Só que um detalhe. Você mordisca a sua língua? O paciente aqui, no caso, falou, mordisco. Então ele está ciente. Se ele mordisca, é um trauma crônico, que levou à produção do aumento da camada de queratina. Logo, é uma hiperqueratose. Tá? Opa. Então, uma hiperqueratose. Aumento da camada de queratina, uma placa branca, causada por um trauma crônico. Tem uma causa? É hiperqueratose. Se for placa branca, tem uma causa, é hiperqueratose. Se você não tem causa, trauma que explique, aí você fala da leucoplasia. Já pense na leucoplasia. Fala pro cara, pro xarope que fica se mordendo, parar de se morder. Porque o tratamento não é etiológico. Quem? Uma menininha de 14 anos assim, ansiosa e vive mordiscando. Esse aqui sou eu. É minha foto essa. Você já estava querendo me dar leucoplasia para mim. Eu sou ansioso, eu fico fazendo isso. Aí, às vezes eu estou no trânsito, assim, ó. Eu falo, mas que larga a mão de ser idiota, né? Esse aqui foi um dia que eu tirei, que eu estava demais. Eu olhei para o espelho, falei, gente, eu estava no trânsito. Aí eu tirei. No trânsito, porque estava parado, não estava andando. Então, eu estava demais, mas eu já melhorei nisso aqui. Mas eu ainda tenho um resquício de mordiscamento. E essa pessoa aqui, ó. Olha essa mucosa julgada. Paciente, qual a idade desse paciente aí? Mais ou menos. 60, o diabo que te carregue. Sou eu. Olha o ruivo. 22. Olha o cara ansioso pra caramba. Vai se tratar. Eu estou tratando, não estou? Sertralina. Mas não está resolvendo muito. Olha, placa branca. Você poderia pensar em leuco? Poderia. Mas aí o cara fala, você fica mordiscando? Fica. Está na linha de oclusão? Né? Suspeite de um trauma.
Esse lado é o pior, por isso que eu tirei. Hoje está melhor, mas ainda persiste a ansiedade. Então, encontrou sinal de hiperkeratose, que tem uma causa explicando, é hiperkeratose. Hiperkeratose vira câncer? Não. Mas é trauma crônico, aprendi que dá. Não, desvincula disso, se livra disso. Trauma crônico não dá câncer. Então... Isso, faz qualquer coisa para a ansiedade melhorar. Exatamente. Eu acho que eu só não tenho bruxismo ainda, mas isso aqui fica direto. No trânsito eu ainda me ajuda, eu faço assim, ó. Até empurro. Eu me acho gostoso, na verdade. Mas enfim. Condição para exame físico eu vou pular, porque a condição é cada um que conseguir fazer. O importante é examinar, tá? Então, a gente costuma usar uma espátula de madeira para afastar tecido. Na ausência, põe a luva, vai com os dedos, né? Não tem espelho clínico, se vira cabo de espelho, pinça clínica, qualquer coisa para conseguir. Mas você tem que afastar, senão você não enxerga. Momento para reflexão. Quem não sabe o que procura, quando encontra, não conhece, não reconhece. Então, você tem que saber o que você está procurando, saber os sinais, saber os sintomas de algumas coisas, saber a característica clínica de algumas coisas, para saber procurar. Porque senão você acha, você não vai atrelar uma coisa com a outra, não vai relacionar, e aí pode comer bola, e o paciente sai prejudicado. Né? Vocês têm paciência só para 1 minutinho de vídeo? Isso daqui é como é que faz um exame físico, bem rapidinho. Deseja permitir que o programa faça alteração? Não conheço você. Como é que eu faço agora para passar isso aqui? Inspeção da região toda, extrabucal. Verifique se tem alguma alteração, alguma assimetria facial. Depois que você fez isso, afasta a mucosa labial e você vai fazer uma palpação, seca com gás, evite secar com spray, com o jato do ar. Seque com uma gaze. Aí você vai procurar as glândulas salivares menores, que são pequenas elevações, parece um saguzinho. E você vai afastar com uma palpação que a gente chama de bimanual, bidigital em forma de pinça. Você vai beliscando toda a mucosa labial. Muitas lesões estão submucosa. E aí você encontra algum nódulo. E vai fazer isso para superior também. Inspeciona a gengiva, freio, inserção de freio e vai palpando bimanual, bidigital em forma de pinça por toda a mucosa labial superior e inferior. Certo? Mucosa jugal. Afasta, inspeciona a mucosa jugal. Essa pessoa não é ansiosa. Ela deve ter um bom marido, um bom namorado, porque ela não é ansiosa. Valorize o que tem, viu, filha? Valorize. Aí você faz o quê? Palpação, dígito palmar. Você vai fazer um anteparo com a mão, porque se você só palpar com o dedo, ela vai esticando, você não sente nada. Então faz o anteparo e vai desde a região posterior até a anterior. Procurando o quê? Você sabe o que procura? Sim, procurando nódulos, qualquer consistência diferente. Faz isso bilateral, palpação dígito palmar, tá? Vai fazendo isso na região anterior até a região posterior da mucosa jugal. Ela é extensa. Aí você vai fazer uma palpação do fundo de sulco da mandíbula. Você vai fazer com bimanual digital. Você vai desde a parte de trás até junto à região de freio, procurando alteração óssea, elevação, depressão significativa. E você repete isso para o vestíbulo, para o fundo de sulco superior, né, da maxila. Então você vai deslizando o seu dedo, procurando alguma alteração, algum aumento, diminuição de volume. E aí você faz uma palpação digital em forma de pinça, bidigital em forma de pinça, do rebordo alveolar superior e inferior. Você presta atenção também se o paciente sente algum desconforto, alguma dor nesse procedimento. Tá? Aí chegou a hora do palato. Palato você inspeciona e faz uma palpação digital. Todo o palato duro, inclusive pregas palatinas e papila incisiva. Palato mole, ele tem essa cor amarelada. Palato mole a gente não palpa, senão enche a mão de surpresa. Né? Palpação digital, bidigital também, para fazer agora alveolar inferior, todo o osso alveolar, né? Vestibular e lingual, sentindo alguma alteração, sensibilidade. Né? E aí você vai fazer a língua, põe para fora. Isso, mais. Aê.
Tá papilada, isso é saudável. Sulco que tem na língua pode ser fissurado ou sulcada normal. Observe o ventre, o freio, vaso sanguíneo, se está normal. Às vezes você encontra algumas dilatações vasculares que são varizes linguais. E a palpação de soalho, dígito palmar também. Faz o anteparo aqui com a palma e percorre todo o soalho. Tá? Porque muitas vezes você tem surpresa também ali, algum nódulo, algum cálculo salivar. Para investigar a língua, coloca uma gaze, põe de um lado do outro e segura, senão ela escorrega que nem sabonete molhado. Aí você não tem a dó do paciente. O paciente se queixa mesmo. Você traciona e eu quero enxergar lá atrás na raiz da língua. Verifica se tem alguma úlcera, alguma alteração. Tá? Às vezes tem uma elevação aqui que é tecido linfóide, né? Não é para assustar. Na dúvida, compara sempre com o outro lado. Se tem dos dois, dificilmente alguma coisa maligna. E palpe a língua, porque tem muito tumor de músculo que pode dar também submucoso e você não enxerga, mas sente. E a porção visível de orofaringe. Não peça para o paciente colocar a língua para fora. Simplesmente ele fica com ela guardada e ele fala um A prolongado. Ah. Aí você enxerga, ó, qualquer alteração que tiver em pilar amidaliano, amígdala, vê a úvula, né? E com uma espátula ou dedo você ainda tenta abaixar mais um pouquinho para visualizar melhor. Isso que você fez foi um rápido exame físico. Não é assim que a gente deve fazer, mas é o que tem para hoje. É o que no momento vocês vão estar com um paciente atrás do outro. Se você conseguir fazer isso, já está de bom tamanho. Dificilmente vai passar batido alguma lesão que você não viu ou que você não sentiu. Né? Então é importante isso. Aqui, só para lembrar, entre o pilar amidaliano anterior e o posterior, fica a amígdala. Às vezes ela fica encravada aqui com um monte de pontinho branco, amarelado, que são grânulos caseosos, né? Que é restinho de infecção, alguma coisa que teve, o organismo se debelou e formou aqueles pontinhos. Eles são fétidos. Às vezes você fazendo um gargarejo, não é bochecho, fazendo um gargarejo com água morna, você amolece, fazendo assim, e aí ele sai, né? Não saiu? Pega um cotonete, molha na clorexidina e vai lá e dá umas cutucadinhas se você tiver sangue frio e não passar mal. E sai. Você sai no cotonete, né? Tenta fazer isso. Também, se não quiser, deixa lá que o corpo vai expelindo com o tempo. Tonsila palatina ou amígdala. Se você não abaixa a língua, você não vê isso. Se você não fala para ele fazer um A prolongado, você não vê isso. Qual é a lesão fundamental aí? Parece um nódulo, tá? Maior que 3 milímetros, tal. Dá para perceber que a superfície dele é toda áspera. Isso daí é característico de verruga. Essa superfície toda áspera assim. Isso daí é um papiloma, que já está ali quase do tamanho de uma úvula, né? É uma lesão que pode causar algum prejuízo? Pode virar alguma coisa maligna? Embora exista ainda discussões, a gente tende a achar que pode virar alguma coisa, com a chance muito pequena, mas existe. Então, tem que remover isso. Você remove? Olha o lugar chato. Eu encosto lá, o reflexo do paciente ele levanta todo aquele véu palatino e dá mal-estar, pode vomitar e tal. Sei lá, joga um sprayzinho de xilocaína. Depois você vai ter que tentar abraçar a lesão e suturar ali. Não, isso está complicado demais. Manda para o otorrino. A área dele lá, a garganta para trás, né? Mas a gente às vezes está conseguindo, na anestesiar até faz. Então se tiver lesão assim, manda para a gente. Papiloma não se brinca. Vocês viram o que aconteceu com o caso anterior, né? Se você não examina direito, come bola em úlceras, né? 1, 2, 3, 4. Quando você encontrar uma úlcera, você suspeite, se for uma úlcera com aquelas características benignas, de halo avermelhado, fundo esbranquiçado e dolorida, suspeite de uma afta, ou uma úlcera traumática se o cara machucou. Se você encontrar múltiplas úlceras, suspeitem de doenças virais. Isso é importante, por mais que a gente goza dos médicos, né? Quando eles não sabem uma coisa, fala que é viral. Mas se eu olhar um paciente desse e falar, nossa, isso aqui é viral, primeiro, eu não sei exatamente qual vírus olhando, eu tenho que fazer exames para ele. Mas eu sei o que não dá para ele. Paciente com suspeita de infecção viral, nunca deem corticoide para eles. Nunca manda bochechar corticoide, nem tomar corticoide. E o que mais eu vejo é médico dando corticoide para lesão viral tipo
prima infecção herpética, herpes zoster, eles dão corticoide e depois eu pego os casos tudo piorado, exagerado, e aí eu tenho que tirar todos os corticoides e começar o tratamento do zero, né? Então, tá com suspeita de múltiplas úlceras, pense em vírus e não dê corticoide. Tá? Tenta dar outros medicamentos sintomáticos para melhorar. Se ele está com dor de garganta aqui, analgésico, dipirona. Se ele tiver com febre, dá antitérmico e assim por diante. Mas não vai fazer isso. E viral, não adianta, não tem um remedinho específico. Você tem que falar para o cara, aguenta firme, xilocaína, anador, lisador, tal, e tenta se alimentar, porque é a recuperação dele que vai mandar. Às vezes você entra com aciclovir comprimidos, né? Mas nem sempre, dependendo do tipo de infecção viral que ele tem, não tem efeito. Mas aí tem que estudar caso a caso. Tem característica maligna? São úlceras bonitinhas, circulares, tem esse alão avermelhado, né, com todas elas, que é um sinal inflamatório, então ainda não é motivo para preocupação maior. Tá? Olha essa aqui, é uma úlcera isolada. Se é uma úlcera isolada, eu penso em quê? Ou uma úlcera traumática ou afta vulgar. Está avermelhada, está dolorida, está bonitinha, circular, com fundo esbranquiçado. Isso é uma afta. Só lembra uma coisa, afta gosta de lugar de epitélio muito fino. Ou seja, epitélio de revestimento. Qual é o epitélio que nós temos na boca? De revestimento e mastigatório. Dá um exemplo de epitélio mastigatório. Gengiva, que sofre atrito do alimento. Que mais? Palato, né? Palato teria acento no A. Seria uma proparoxítona. É palato, sapato. Não é sápato. O que mais? Palato, gengiva, mucosa jugal. Quer que eu mostre a minha? Acho que de queratina. Espessa? Não. Então, a mucosa jugal é mastigatória. É grossa. Pensa onde você já teve afta. Embaixo da língua, soalho de boca, fundo de sulco, mucosa labial, aqui, né, pilar amidaliano anterior, são locais de mucosa fina. A afta gosta disso. Se o cara falar, eu estou com uma afta na gengiva, suspeite. Fala, ixi, acho que não é. Eu estou com uma afta na mucosa jugal, onde sofre atrito do dente e tal, suspeite. Dorso de língua, é mastigatório, tem bastante queratina. Você já imaginou dar uma afta você já teve no dorso da língua? Veja bem se era afta mesmo, porque, né, epitélio grosso. Então isso vai te ajudar a dar o diagnóstico, tá? Aqui no caso, cara de afta mesmo. As lesões agora cancerizáveis são as lesões que têm capacidade de virar câncer, tá? São essas aqui. Essa está em dúvida ainda, HPV bucal. Eu coloquei interrogação porque está em estudo, tá? Mas a gente já começa a ficar de olho nela. Tá? Sempre foi e sempre será queilite actínica, vocês já falaram, leucoplasia, vocês já falaram, eritroplasia é uma leucoplasia só que vermelha, é uma placa vermelha, muito raro de se ver, porque quando ela começa ela já virou um câncer. Tá? Líquen plano erosivo ou ulcerativo, nevos do tipo juncional, que é o que está mais próximo da camada basal, e estomatite nicotínica, né, causada pelo cigarro. Então vamos começar por uma. Palato. Ele apresenta o quê? Uma placa branca com pontos avermelhados. O que são esses pontos avermelhados? São os ductos das glândulas salivares menores que estão espalhados. Eles estão inflamados, irritados pela fumaça. Então eles ficam assim, com esse aspecto clínico. E aqui já teve alguma transformação. Se eu tivesse que fazer biópsia, eu faria nessa região, pegando o tecido branco, placa branca e tecido alterado. Tá? Então ali já começou a ter transformação. Por quê? Porque é uma lesão cancerizável. Então, estomatite nicotínica. Tudo bem? Rapidinho para outra. Soalho de boca, pegando um pouquinho de soalho e língua, ventre de língua. Tem trauma envolvido aí? Então você suspeita de quê? Eu falo para você, estou na dúvida, vou raspar. Não saiu. É uma placa, então eu penso em que doença? Leucoplasia. Tá? Essa é uma leucoplasia homogênea, toda ela é branca. Aqui, deixa eu só ver se é uma outra visão. Mesma lesão. Tá? Placa branca e língua.
lesão cancerizável, encaminha, tem que ser acompanhado de perto. Olha, candidose, vermelhado, mas aqui eu tenho uma placa branca com áreas avermelhadas no permeio. Então isso aqui é uma leucoplasia heterogênea, tá? É a mais perigosa. A leucoplasia homogênea, a gente fica de observação e tenta tirar. Essa aqui não tenha dúvida, tá começando já alguma coisa aqui. Então você já encaminha urgentemente. Mas a leucoplasia também vocês vão encaminhar, mas essa aqui é mais agressiva, tá? Placa, essa aqui é um raro caso que eu peguei de uma eritroplasia. Palato duro, você tem toda essa área avermelhada. Eu juro que quando eu fiz a biópsia, eu coloquei como hipótese diagnóstico candidose ou candidíase eritematosa, tal, e veio como carcinoma in situ. Quer dizer, já começou a virar câncer, essa lesão que era para ser ainda cancerizável. Quando eu peguei, já estava na transformação para câncer. Tá? O paciente fez radioterapia, cirurgia e tal. Quelite actínica está indecente essa foto, na época que eu usava uma máquina que era Mavica, uma máquina grande que tirava não era nem 1 megabyte de coisa. É uma quelite actínica, eu vou mostrar um caso melhor. Esse aqui, ó. Placa branca no lábio inferior, suspeite de trauma crônico, que é a hiperqueratose, mas também se está exposto ao sol, pele clara, suspeite de uma quelite actínica, raios solares, né? Começou a ter transformação maligna. Esse aqui é uma placa branca com carcinoma espinocelular já se desenvolvendo. Tá? Então, orientar o paciente a usar boné, não ficar exposto ao sol, usar fator de proteção solar labial, para evitar ter isso. E aí que vem uma coisa que eu falo bastante. Tem gente que acha protocolo uma coisa idiota e perda de tempo. Protocolo é uma coisa que você faz para todo mundo da mesma forma, né? Eu acho que isso, se for um protocolo bem feito, ele salva você e o paciente, né? O que eu segui aqui? Eu poderia seguir uma intuição, falar, não, eu vou dar conistatina e vou resolver. E perder 15 dias do paciente. Ou eu fiz uma coisa que foi por instinto de tanto fazer. Eu segui um protocolo inconscientemente. Achei uma lesão, estou na dúvida, fiz biópsia. E aí isso ajudou, porque quando veio a eritroplasia com carcinoma in situ, já encaminhei o cara, já não perdeu tempo, né? Então, protocolo ajuda. Tudo que vocês tirarem da boca do paciente, que você acha que é uma cirurgia, que é uma hiperplasia, mandem para análise. Eu sei que, mas eu tenho certeza que é isso. Na maioria das vezes vocês vão estar certo. Mas pode acontecer um caso em 100 ou em 1000 que você pode prejudicar o paciente jogando fora e não mandando estudar a peça, né? Nós vamos ver uma coisa disso daí parecida. Então, quelite actínica. Esse é aquele paciente que perdeu toda a úvula que tinha um papiloma. Olha o papiloma vírus. Com indultos associado, né? Mas é o papiloma, o HPV. Tá? Então, na biópsia deu papiloma. E aí, quando fez de novo a análise, aí deu carcinoma associado, teve que tirar, fazer cirurgias, recidiva, tudo mais. Eu já nem lembro que fase mais, porque foi tantas vezes que eu já perdi a conta, né? E aqui já foi uma região, ó, aqui é onde estavam aquelas membranas. É uma região que já foi feita cirurgia anteriormente, né? Então favoreceu. Então papiloma também caminha para resolver o problema. Esse é um tipo de papiloma que dá na pele. Esses que a gente tem, uma verruguinha, que a pessoa fala que apontou para a estrela, nasceu no dedo, né? E a gente sabe que é viral, qualquer papiloma é viral. Esse que dá em pele, a verruguinha simples, é o papiloma 1 e 2, que dá em pele. O de boca e de vagina, regiões de outras mucosas, já é 17, 18, 32, 33, 34, tem 200 tipos, né? Então esse daqui não representa muito problema. Eu tenho mais medo dos intrabucais, desse que dá mais em mucosa, né? E aqui também gengiva, ó. Tem papiloma dentro da boca, tira. Não tem. Esses de pele a gente fica com ele anos, né? Tem gente que morre com ele, não dá nada. Mas esses de boca a gente tira para não ter nenhum problema. Pode. Pode. Se a criança se cutuca, a pessoa cutuca e põe lá, põe. Inguinal? Tá. Na semimucosa. Tá. Então, pode ser mesmo, mas é bom tirar, porque pode se autocontaminar e ganhar o interior da cavidade ou aumentar de tamanho, né? Com o passar do tempo. Isso daqui é uma coleção já de papiloma. O paciente se empolgou, deixou a imunidade cair e foi piorando cada vez mais, né?
Líquen erosivo e ulcerativo. Tem placa branca, estrias, né? É o líquen plano, mas tem úlcera aqui, ó. Isso aqui é uma paciente recente. Eu estou tratando ainda ela. Líquen plano é uma doença autoimune, né? A pessoa que cria um ataque contra as células do seu próprio corpo. Não pela mente, porque ela quis. Porque é uma doença de uma desregulação no sistema imune. E aí errou o alvo, que atacou ela mesma. Paciente com líquen plano, eu sempre olho mucosa jugal bilateral, soalho, língua, porque ele pode estar nessas regiões, tá? Olha a língua dela. São úlceras profundas, doloridas. Ela está com isso há um ano e pouco, não lembro mais. 1 ano e pouco. Vai no médico, o médico dá uma coisa, passa por isso, não resolve. Vai no outro médico, vai no isso. Vai no gastro. O gastro fala que tem a ver com o gastro. Passa meses fazendo tratamento, não resolve. E aí ela ligou para mim e falou, te achei na internet, me ajuda, o que eu vou fazer? Ninguém está acertando o meu problema. Mas qual é o tratamento para líquen plano? Corticoide. Corticoide, eu estou dando sistêmico e bochecho. Então, regrediu essa lesão, né, as úlceras, só que ela ganhou, em contrapartida, uma imunidade baixa. Então ela está com candidíase membranosa generalizada. Aí eu estou tratando agora a candidíase e diminuindo o corticoide. Então estamos na balança. Então é um tratamento chatinho, complicado. Mas pelo menos ela conseguiu comer agora melhor. Está conseguindo se alimentar. Perdeu 20 quilos nesse tempo todo, né? Então o líquen ulcerativo tem que ser tratado porque ele pode ter potencial para malignizar, tá? Isso aqui é a mucosa jugal dela. Uma úlcera profunda, né? E agora só para dar a característica de uma doença maligna, câncer bucal, essas são as características de uma úlcera do câncer. Úlcera de bordas elevadas e endurecidas à palpação. Infiltrada, você sente que você consegue pegar a úlcera por debaixo, assim você vai sentindo que ela infiltra. Não dói no começo, sem sinais de inflamação, presentes há mais de 14 dias, né? Não cicatriza e nem some. Essa coisa de falar que o câncer vai, depois ele sumiu, não é. Ele só evolui, ou ele estaciona, ou ele é tratado. E ele tem um formato da úlcera irregular. Não é que nem a afta, que é redondinha, circular, bonitinha. Ele é todo irregular. E cheira mal, porque aí não tem resto de reparação. Por que não tem resto de reparação? Porque não tem inflamação. A inflamação não é doença. A inflamação é uma resposta do corpo para resolver um problema. Então, se você não tem inflamação, o que você tem ali que pode cheirar mal? Necrose. Aí você tem resto necrótico no permeio da lesão. Tá? E pode dar linfadenopatia. O que é linfadenopatia? É envolvimento das cadeias linfáticas, né? Você consegue palpar linfonodo. E esse linfonodo, ele não dói, não é dolorido, ele é fixo, ele é rugoso, né? E ele é frio, né? Então você consegue ter uma característica de linfonodo que já te sugere uma metástase, tá? E a dor vai estar presente em estágios avançados. Quando começar o paciente procurar vocês ou a gente, pode ver que ele está vindo por causa de dor, e a dor significa que já está bem grande a lesão. Aqui é um casinho recente, acho que foi com a doutora Regina, se eu não me engano. Acho que foi aqui no céu mesmo. Olha que úlcera. Aqui é fundo necrótico, úlcera, olha a borda elevada disso. Você palpa, é fibroso, parece uma borrachinha, um elástico, consistência elástica, borrachoide. Não tem halo avermelhado, sinais de inflamação, e o paciente não referia muita dor não, embora estivesse grande. E aí você palpa aqui embaixo, você sente que está infiltrando tudo lá para dentro. Então ela é infiltrativa. E se você chegar aqui, você já está sentindo cheiro ruim, né? Cheiro bem fétido. Aqui uma vista mais próxima. Olha essa úlcera. Por isso que eu falo, pegue a língua, tracione, põe para fora, porque as lesões escondidinhas, né? Você não consegue ver. Não tem halo avermelhado, é um furão, né? Uma úlcera grande, fundo necrótico, e se você palpar aqui, toda borrachoide, toda elástica, durinha. E o paciente já tinha linfadenopatia, tá? Linfonodo alterado. Se você tentar manipular essa lesão, a borda dessas lesões, elas são friáveis, né? É que nem você tentar suturar uma melancia, se você tenta suturar, ela vai se esfarelando e parte, né? Ruim pra caramba.
Tanto é que na ausência de instrumental, a gente pega até uma pinça clínica, pega uma porta-agulha, vai lá, não está com muita dor mesmo, pega, belisca e arranca um pedaço. Infelizmente, até assim já cheguei a fazer biópsia. O paciente faz um incômodo, mas consegui. Pum. Então, de tamanho tecido friável que é, né? Aqui é uma visão mais próxima. Você vê, não tem nenhum sinal característico de inflamação, não dá para confundir isso com outra coisa. Tem alguma outra doença que se parece com isso, que é a doença da sífilis, que é o cancro da sífilis. É uma úlcera que também ela pode ter uma dimensão grande e ela dura dias, né? Só que você vai levantar a história, você vai tentar fazer perguntas, exames, e aí você vai ver que tem diferença, mas clinicamente pode te confundir. Por isso que úlcera que não cicatriza em 14 dias e de aspecto que não tem característica de inflamação, tem que mandar fazer uma biópsia para ter a dúvida, né, esclarecida. Aqui é outro caso. Você lembra daquela tabela que eu mostrei no começo? Outras partes da língua, um monte de casos. São esses. Está vindo parar tudo nas nossas mãos aqui, ó. Né? Aqui, ó, não tem sinal inflamatório, sangra fácil na simples manipulação, borda endurecida e linfonodo também envolvido, já está com metástase. Onde que gosta de ficar? Em outras partes da língua, que é fundo, borda lateral, escondidinho, né? Se você tivesse que ter um câncer, você vai ter que ter, vamos falar, vou dar um câncer para você. Aonde você quer? Na ponta da língua ou lá para trás da língua? Na raiz. Então você vê que até a localização da língua, da doença, é importante. Na ponta da língua, você vai lá e tira a ponta da língua, metade da língua. O duro é quando ela cada vez mais vai ficando mais para dentro, né? E o crescimento dela vai ganhando mais regiões. Aqui é uma outra característica um pouco atípica, né? Mas ela é uma úlcera no fundo com bordas bem elevadas, tá? Então, na dúvida, encaminhou para não ter problema, tá? Não dói. Aqui ficou uma discussão, isso aqui virou um artigo científico que está lá no meu site. Quem quiser baixar o artigo, é legal conhecer o assunto. Isso daqui é uma úlcera. O dente está causando, o dente está causando. O paciente veio 2 vezes. A primeira vez, olhou, o dente está causando. Dói. O cara falou, dói. Esse dói dele me doeu. Porque eu falei, putz, se ele falasse que não, resolvi o meu problema. Mas ele falou que dói, vamos dar uma chance. Aí dá um polimento aqui, vê se não tem mais trauma. Aí ele voltou depois de 14 dias. E aí? Mesma coisa. Aí eu falei, tá com cara de ser uma úlcera que não cicatriza em 14 dias, tá com cara de carcinoma, e realmente foi. Então ela ficou com uma hipótese de úlcera traumática versus carcinoma. E foi o carcinoma aqui no caso. Tá? Só para ficar atento. Esse aqui é um paciente vizinho da minha tia. Minha tia já morreu e ele também. Mas ele veio para mim e falou assim, ele veio na rua, falou assim, dá uma olhada na minha língua. Aí ele fez assim, eu falei, tirei foto. Tuf. Ele não tem um câncer na língua, ele tem uma língua no câncer, né? Totalmente deformado, tudo isso aqui endurecido. Isso aqui virou a borda da lesão. Aí eu fiz a biópsia, encaminhei, foi feito remoção da língua, não falava mais nada, só que aí ele já estava com linfonodo. Como é que eu sei? Porque ele passou outro dia lá e falou, olha, o que é isso aqui? Aí eu tirei foto. Olha o aumento de volume aqui. Já estava com linfonodo. Então ele já começou a ter metástase, aí deu no pulmão, começou a espalhar, aí ele, em questão de 1 ano e pouco, ele faleceu, né? Foi piorando. Então, tudo para não chegar nisso. Esse foi um paciente que também a gente atendeu aqui, tá? A doutora Regina também acompanhou, a gente foi para gastro fazer a endoscopia, e deu para ver que essa lesão, na verdade ele chegou com essa queixa, ó. Ele foi mandado para cá com essa queixa, aumento de volume. A gente olhou e falou, isso aqui é parótida, deve ser outra coisa e tal. Mas vamos examinar. Examinou, aí você viu, lá no começo do pilar amidaliano, para dentro, isso aqui vai descendo. Então já está com resto necrótico, já está com... E ele não sentia dor, né? Mas sentia dificuldade para engolir, pôr a língua para fora, porque começou a infiltrar, prendeu tudo, né? Ficou fixa. Então deu essa situação aí. Tumores ósseos fazem parte, câncer pode dar em osso, tá? Então é só para lembrar que às vezes o paciente vem com uma assimetria facial dessa, e pense em doenças ósseas, ameloblastoma, mixoma e também câncer de osso, tá? Então isso aqui também tem que ser feito diagnóstico e tratamento. O problema do osso, mesmo que você pegue uma lesão mais benigna, que não dê metástase, por exemplo, um mixoma, um queratocisto,
eles são altamente destrutivos. Então a pessoa perde a mandíbula, tem que remover muitas vezes em bloco, botar a placa, prótese artificial, costela ou tal. Então encaminha antes, rápido possível, para não ter problema nenhum. Isso aqui, qual é a lesão fundamental? Olha o meio. Parece uma úlcera, mas tem tecido crescido. O que é isso? É uma hiperplasia fibrosa por causa da prótese, com úlcera, que a prótese machucou? Olha o tamanho da lesão. Pequeno, né? O que vocês fariam, honestamente, se você não tivesse assistido isso? Essa conversa toda? Vocês iam falar, uma hiperplasia, úlcera, vamos tentar desgastar a prótese e tal. Aí eu te falo, isso daqui foi um dos meus erros que eu aprendi demais. Sabe quando você faz especialização, mestrado, vai dando aula, falando, pô, estou sabendo, né? Aí eu comecei a atender uma senhora, que a senhora se queixava que ela tinha isso e falava assim, eu estou com medo, isso aqui é um câncer. Eu olhei a prótese e falei, senhora, fique tranquila, isso aí não é câncer, isso é uma hiperplasia fibrosa inflamatória, com uma úlcera e tal, nós vamos resolver e tal. Mas você tem certeza que não é câncer? Tenho, eu sou professor, já vi isso várias vezes. Aí o que aconteceu? O protocolo me salvou, na verdade, salvou ela. Né? O que eu falei que é o protocolo? Vai fazer qualquer remoção? Manda para análise. Eu mandei para análise, por mandar. Nem lembrei, nem queria saber depois o resultado. Tinha certeza que isso aqui é uma hiperplasia com uma úlcera. Pois não é que veio lá no meio da úlcera, lá dentro tinha um câncer acontecendo. E para explicar para a mulher que eu tinha me enganado, que eu dei certeza para ela que não era. Aí eu tive que chamar, falar, olha, a senhora lembra toda aquela coisa que eu falei para a senhora? Então a senhora esquece que isso aí é o começo de um câncer mesmo, tal, tá pequeno ainda, encaminhei a mulher. Então foi um único caso que, aí as pessoas falam, tá vendo? Viu como a prótese causou câncer? Não, isso aqui foi um caso que coincidiu. Você assistia House, lembra? Ele pegava a exceção das coisas. Então você pega um caso raro, por isso que eu errei, eu achei que isso aqui fosse arroz e feijão, e não era, né? Se fosse, se é hiperplasia, a gente remove a hiperplasia, desgasta a prótese e espera melhorar. Né? O que eu fiz? Eu fiz removi a lesão, desgastei e falei para ela, agora espera, a senhora só volta para pegar o resultado daqui 15 dias. Tal. Porque minha hipótese lá era hiperplasia, não botei carcinoma, urgente. Né? Depois de 15 dias ela veio pegar o resultado, na hora que eu olhei, falei, vixe. Nesse caso, então, olha a responsabilidade. Nessa unidade que vocês falaram que fazem, pequena, então, é isso que é o medo. Então, você vai perguntar para mim, mucocele é cancerizável? Não. Mas e se tiver duas doenças associadas, mucocele e um câncer ali perto acontecendo? Pode acontecer? Pode. É raro. Mas por isso que a gente fala, se o protocolo existir, para todo mundo, salva a pessoa. Porque você imaginou, mucocele, a gente faz hoje, semana que vem tira ponto e tchau. Né? Em uma semana para outra, não tem resultado de biópsia ainda. Então, quer dizer, você mandaria o cara embora e aqui, que o protocolo salvou a mulher. Porque eu segui um protocolo. Então, acho que a missão, o recado é esse. Se todo mundo seguir um protocolo, se garante principalmente o paciente. Né? Deixa eu ver se... Bonita a imagem. Vocês perceberam que tem algum erro aqui nessa cena? Ele está protegendo quem? Ele está protegendo o dentista ou ele está protegendo o profissional, o paciente? Ou os dois? Eu dou isso aqui em aula, eu falo para os alunos, isso aqui é erro de biossegurança, ele devia estar de máscara, luva e gorro. Mas ele pode. Eu falei, se ele pode, eu também posso. Ó, Edna, a Moniquinha. Então, onde eu quero chegar com isso? Falar que autoexame, incentivar o paciente, né? Esse cartilhinhazinha que está disponível lá no site. Alterações da normalidade. Língua geográfica, vocês sabem diferenciar uma língua geográfica de uma língua qualquer outra? Língua geográfica tem esse aspecto de despapilação de uma área e preserva a papila da outra. Tá? E isso muda de figura. Às vezes, volta a ter papila aqui e despapila onde tinha papila. E fica isso mudando durante semanas, durante até alguns meses. E depois tem uma hora que normaliza tudo.
Na fase em que aqui ela não sente tanto, mas aqui que despapilou demais, ela sente ardência. Aí você manda evitar alimentos cítricos, ácidos, pimenta, tudo mais, condimentos. Mas isso explica para o paciente. Primeira coisa, não é câncer, isso é uma língua geográfica, ele já fica tranquilo. E outra, demora um tempo mesmo, calma, evite por um período esses alimentos, depois vai melhorar e você volta com outros. Aí vai, isso aqui é uma coisa mais dinâmica. Por isso que chama eritema migratório. É um vermelhão que vai migrando de regiões. Isso aí pode dar em lábio também, muito mais raro, mas a língua geográfica pode dar em lábio, olha que esquisito. Mas pode, esse mecanismo de atrofia pode acontecer também, tá? Mas língua é mais comum na língua. Língua varicosa não é hemangioma. Tem gente que olha isso e fala, nossa, é um monte de hemangioma. Não, é só você lembrar que aqui embaixo no ventre da língua passam os vasos, né? E se o paciente tem idade, ele tem essas dilatações, que são projeções do vaso sanguíneo. Não requer tratamento, né? E nem é diagnóstico de uma doença ruim. O que é isso aqui? No lábio superior. Já ouviram isso em algum paciente? Um monte de pápulas amareladas juntas. São as mesmas que dão aqui também, na mucosa jugal. São grânulos de Fordyce. Tá? O que são grânulos de Fordyce? São glândulas sebáceas que ao invés de nascerem na pele, estão na mucosa. Isso pode dar em qualquer lugar do corpo. Tá? Aqui pode dar na língua também, um acúmulo. Aí você fica, aqui você pode ficar confuso, né? Você fala, o que é isso aqui? É um aumento de volume, é um crescimento, é um nódulo, né? Mas se você fizer biópsia aqui, vai vir como glândulas sebáceas mesmo, que são os grânulos de Fordyce. Aqui eu pedi para o Paulo segurar para mim, para mostrar para vocês. O Paulo, já trabalhou com o Paulo. O Paulo segurou para tirar a foto. São glândulas sebáceas no pênis. Isso acontece na vagina, no pênis, pele. São glândulas sebáceas. Então, o mesmo grânulo de Fordyce numa região dá na outra. Tá? Então, grânulo de Fordyce não é doença, não requer tratamento. Pigmentação melânica. O que eu quero só chamar a atenção para vocês? Paciente de pele escura tende a ter uma gengiva e as mucosas com pigmentações escuras. Tá? Pode acontecer. O que eu quero chamar a atenção? Tem caso, como algumas doenças hormonais, como ACTH, síndrome de Poit-Jäger, doença de Addison, tal, que o paciente com alteração hormonal, ele começa a pigmentar a mucosa. Aí ele vai te falar, olha, eu não tinha essas manchas e apareceu. Se a mancha apareceu de um mês para o outro, aí já não é pigmentação melânica. Pigmentação melânica a pessoa tem desde criança. Né? Então fique só atento nisso, que aí pode indicar alguma doença hormonal. Pergunta, se já tem isso daí, é que às vezes o paciente nem lembra, né? Ele fala, nem sabe que tem. Né? Também é uma boa. Agora o duro é quando ele te relata, olha, apareceu essas pintinhas no lábio. Eu não tinha antes umas manchinhas no lábio. Aí você já levanta a anteninha e já encaminha. Tá? Então isso aqui é um caso de alteração da normalidade tranquilo. Tórus mandibular, tórus palatino. É uma exostose óssea, um crescimento ósseo benigno, e ele está associado à maloclusão. Então é tórus, não tem problema, só vai atrapalhar na prótese quando ele precisar. Né? Mas não é uma doença que precise de um tratamento. Eu já recebi muito encaminhamento para remover uma lesão que o paciente tem aqui na mucosa jugal. Vocês não vão fazer essa confusão, né? Isso daí eu sempre falo, achou uma alteração? Compara com o outro lado. Os alunos fazem muito isso, né? Ah, achei uma... Tem gente que é bem desenvolvido, né? Ah, achei uma lesão. Eu falei, compara com o outro lado. Ah, igualzinho. Nossa, ele tem 2 vezes a mesma lesão, no mesmo lugar parecido. Eu falei, então, muito improvável. Isso aqui é papila parotídea, né? O que nós temos embaixo da língua? Aquelas 2 bolinhas do lado do freio. O que é aquilo? Carúncula sublingual. Pertencente a que glândula? Submandibular. A gente tende a falar sublingual porque o nome confunde. A carúncula sublingual, ela vem da glândula submandibular. A glândula sublingual, ela tem vários ductos. Por isso que se há lolito, problema de glândula salivar obstruída na sublingual, inexiste praticamente. É só na submandibular que costuma entupir, costuma dar problema, porque é só um ducto que vem aqui e outro que vem do outro lado. A sublingual tem vários, tá? Já deu horário, certo? Alguma dúvida que vocês queriam comentar, falar alguma coisa? Dúvida clínica, dúvida que acha que pode confundir na hora do exame? Tudo tranquilo?
Ótimo. Então, obrigado pela atenção e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Thank you.